Bem-vindos de volta, pessoal! As usinas termoelétricas convertem calor em eletricidade usando máquinas de ciclo fechado que operam continuamente sob restrições de pressão e temperatura. O calor aumenta a energia de um fluido de trabalho. O fluido de trabalho energizado, então, se move através de turbinas que convertem o movimento térmico em rotação do eixo. O processo se aplica independentemente do fluido específico utilizado. Por mais de um século, os sistemas a vapor dominaram porque os operadores podem ferver água, expandir vapor, condensar líquido e bombear água com equipamentos já estabelecidos. Os operadores agora buscam equipamentos compactos, reduzindo o trabalho de compressão e encurtando os caminhos de fluxo. Um fluido de trabalho diferente agora desafia os sistemas a vapor. O fluido de trabalho muda de densidade fortemente, com a pressão e a temperatura além do ponto crítico. Pequenas mudanças de pressão comprimem o fluido com menos energia. O fluido denso, então, é direcionado através de estágios de turbina com passagens mais curtas. As ações reduzem o tamanho do equipamento, mantendo a produção de energia. Várias usinas de demonstração operam hoje, enquanto sistemas comerciais maiores permanecem em fases de desenvolvimento. A mudança adiciona um segundo método para converter calor em rotação, sem substituir as usinas existentes. Em usinas de energia de ciclo fechado, um fluido de trabalho circula continuamente através de compressores, aquecedores, turbinas e trocadores de calor para gerar eletricidade. O ciclo mantém o mesmo fluido em movimento, em vez de consumi-lo. Sistemas de CO2 supercrítico usam a mesma sequência em diferentes configurações. Compressores aumentam a pressão do fluido enquanto ele permanece denso. Aquecedores adicionam energia até que o fluido ultrapasse o ponto crítico. Turbinas expandem o fluido energizado e fazem um eixo girar. Trocadores de calor removem o calor restante para que os compressores possam repetir o ciclo. As etapas se repetem durante a operação. A alta densidade do fluido permite que os projetistas encurtem os componentes e estreitem as passagens de fluxo. Passagens mais curtas movimentam energia em distâncias menores. Várias instalações piloto operam hoje, e sistemas em escala de utilidade pública estão sendo planejados para futura implantação. A adoção reflete como o comportamento do fluido determina as dimensões da turbina e o dimensionamento do compressor. As usinas termoelétricas convencionais dependem de caldeiras, turbinas, condensadores e bombas para fazer a água circular entre os estados líquido e gasoso. As caldeiras aquecem a água para criar vapor. As turbinas expandem o vapor para extrair trabalho. Os condensadores resfriam o vapor em líquido, e as bombas movem o líquido de volta para a caldeira. Cada mudança de fase adiciona equipamentos e consome energia. Os ciclos de CO2 supercrítico eliminam a mudança de fase da operação normal. Depois que o fluido cruza o ponto crítico, ele permanece denso em todo o ciclo. O fluxo denso monofásico elimina a necessidade de condensadores e grandes bombas. Os compressores, então, elevam a pressão com menor consumo de energia. A turbina recebe um fluxo denso constante e converte a pressão em rotação com menos perdas. Os trocadores de calor transferem energia sem ferver ou condensar o fluido. Essas ações reduzem o tamanho do equipamento e a perda de energia, mantendo um layout de ciclo fechado. Várias instalações de teste operam hoje, e usinas maiores estão programadas para a construção futura. O comportamento interno do fluido define as dimensões dos componentes e os limites de operação. Por favor, se inscrevam! Turbinas industriais convertem o fluxo de fluido pressurizado em rotação de eixo dentro de carcaças seladas. Quando o CO2 supercrítico substitui o vapor, o fluido transporta mais massa em um volume menor. A densidade da massa permite aos projetistas encurtar os estágios da turbina, mantendo a velocidade de rotação. Estágios mais curtos reduzem a tensão de flexão nos eixos. Mancais e vedações, então, prendem os eixos rotativos com folgas estreitas para evitar vazamentos. As ações de fixação estabelecem os limites operacionais de longo prazo. Os materiais devem suportar o calor e o contato contínuo com o CO2 denso.
A Siemens, em Munique, desenvolve arquiteturas de turbinas que operam sob essas condições. Carcaças menores reduzem o estresse na estrutura. Durante a partida, aquecedores e resfriadores ajustam menos material, o que encurta o tempo de aquecimento. Turbinas a vapor seguem layouts estabelecidos, enquanto turbinas de CO2 supercrítico usam layouts adaptados ao fluxo de fluido denso. Em ciclos de energia em operação, compressores elevam a pressão do fluido antes que as turbinas extraiam trabalho. Em sistemas de dióxido de carbono supercrítico, os compressores atuam sobre o fluido denso. Perto do ponto crítico, os compressores aumentam a pressão com menor consumo de energia. A ação reduz as perdas antes da expansão. Engenheiros posicionam os estágios do compressor para manter a densidade dentro de uma faixa estreita. A ABB, de Zurique, produz sistemas de compressores para essas condições. Sistemas de controle regulam a pressão diretamente em cada estágio. Menor energia de compressão deixa mais calor disponível para as turbinas. Sistemas a vapor utilizam bombas para mover o líquido após a condensação. Os ciclos de dióxido de carbono supercrítico, em vez disso, direcionam o fluido denso através de compressores compactos, que mantém um fluxo contínuo. A velocidade do compressor e a velocidade da turbina, juntas, estabelecem os limites de pressão e a saída do ciclo. Trocadores de calor compactos em sistemas de energia avançados transferem energia térmica sob alta pressão e temperatura. O fluido denso flui por canais estreitos e entra em contato com as paredes metálicas em distâncias curtas. Esse contato transfere calor de forma eficiente. A pressão mantém o fluido em uma única fase, enquanto aquecedores e resfriadores adicionam ou removem energia. Mudanças rápidas de temperatura ainda criam estresse. Projetistas moldam os canais e selecionam materiais para limitar a expansão e a contração. A GE Research, em Niskayuna, testa projetos de trocadores que resistem à pressão, permitindo o movimento térmico. Diferenças de temperatura reduzidas nas paredes diminuem o estresse. Menos estresse prolonga a vida útil dos componentes. Essas ações permitem que os trocadores se conectem a fontes de calor de alta temperatura. Reatores nucleares avançados produzem temperaturas de saída que alimentam diretamente os equipamentos de conversão de energia. Os ciclos de energia de CO2 supercrítico correspondem a essas faixas de temperatura. O calor flui do reator para o circuito de CO2 sem converter água em vapor. A remoção de circuitos intermediários encurta os caminhos do calor e reduz as perdas. A TerraPower, sediada em Bellevue, desenvolve conceitos de reatores que direcionam o calor diretamente para ciclos de fluido denso. Os conceitos de reator permanecem em estágios de desenvolvimento. Circuitos de teste operam componentes para verificar o funcionamento. Os testes apoiam o acoplamento direto entre reatores e ciclos de energia de fluido denso. Instalações industriais e usinas de energia liberam energia térmica durante a operação normal. O calor liberado abrange uma ampla faixa de temperatura. Os ciclos de dióxido de carbono supercrítico são projetados para aceitar calor em toda essa faixa. Usinas solares concentradas podem fornecer calor de alta temperatura diretamente para ciclos de fluido denso. Processos industriais liberam calor residual em temperaturas mais baixas. Os ciclos de fluido denso ainda conseguem extrair energia porque compressores e turbinas operam eficientemente com fluxo denso. O Laboratório Nacional Sandia, em Albuquerque, opera instalações de teste para essas aplicações. As turbinas convertem o calor recuperado em rotação, e o equipamento compacto se encaixa em locais com espaço limitado. Todas essas ações demonstram que os ciclos de dióxido de carbono supercrítico podem aceitar múltiplas fontes de calor. Equipamentos de potência pressurizados que operam com fluidos densos devem permanecer vedados e controláveis por longos períodos, o que é absolutamente crítico.
Estruturas de contenção são projetadas para suportar pressão e bloquear qualquer vazamento. Selos de eixo isolam partes rotativas, ao mesmo tempo que permitem o movimento. Sistemas de controle são usados para regular a pressão e a temperatura durante mudanças de carga. Os próprios materiais devem resistir à interação química e à fadiga durante a exposição. Hoje em dia, os testes medem a durabilidade, e não apenas a função básica. As horas de operação geram dados que ajudam a definir margens de segurança. Engenheiros continuam a reprojetar selos e ajustar controles para lidar com qualquer estresse observado. Toda essa sequência espelha tecnologias de energia anteriores que se estabilizaram através de operação estendida. Empresas de energia elétrica e desenvolvedores de energia avaliam novos ciclos de energia usando dados de equipamentos em operação. Os desenvolvedores medem a produção, o tempo de atividade e o comportamento de integração antes de selecionar um ciclo. Os ciclos de energia de dióxido de carbono supercrítico estão passando da demonstração para uma implementação mais ampla, à medida que mais dados são acumulados. Cada instalação ajusta a geometria dos componentes e as configurações operacionais, e esses ajustes ajudam a reduzir a incerteza. Os sistemas não substituem as usinas a vapor, mas oferecem uma opção onde layouts compactos e o fluxo de fluido denso se encaixam nas restrições do local. Com o aumento da adoção, os fabricantes repetem as etapas de fabricação em escala. Essa repetição reduz o custo unitário sem a necessidade de redesenho. Com o tempo, os operadores começam a definir as usinas pela forma como o equipamento controla a temperatura e a pressão dentro de ciclos fechados. O fluido de trabalho se torna um elemento selecionável, em vez de uma escolha fixa. Muito obrigado por assistir, por favor curta e se inscreva!